Oi, aqui é o Mário. E a Michele. Bem-vindo ao terceiro episódio da série sobre o Egito. Nesse episódio, continuamos nossa aventura pela história da civilização egípcia. Agora, nosso meio de transporte é um barco, um cruzeiro pelo rio Nilo. Existem dezenas desses barcos fazendo o trajeto Aswan até Luxor, rio abaixo em 3 dias e rio acima em 5 dias. Nós pegamos o cruzeiro de Aswan, marcador verde, que nos levaria até Luxor, o marcador vermelho. No trajeto, 2 paradas em Com Ombo e Edfu, marcadores amarelos, para visitar os templos dessas cidades. O cruzeiro, na verdade, ele parte depois do meio-dia, no dia seguinte. Se dorme no barco uma noite e no dia seguinte inicia a navegação. Começamos a navegação no início da tarde e, com emoção, fomos agraciados com uma tempestade de areia. Mas depois da tempestade, vem a bonança. E olha só o pôr do sol no Nilo, com o deserto, uns barquinhos, tudo para compor um cenário. Já era noite quando ancoramos para visitar o templo de Kon Ombo. O templo de Kon Ombo foi construído há mais de 2000 anos. É o único templo duplo egípcio, assim chamado por ser dedicado a 2 divindades. Um lado do templo é dedicado ao deus crocodilo Suk, o deus da fertilidade e criador do mundo. E o outro lado é dedicado ao deus falcão, Horus, que é o deus dos céus e dos vivos. A construção do templo começou no início do reinado de Ptolomeu IV, por volta de 200 a.C., e prolongou-se por vários reinados subsequentes. Em uma área lateral do templo foi construído um nilômetro, que nada mais é do que um dispositivo para medir o nível do Nilo e assim auxiliar nos planejamentos das plantações. Temos uma foto maior, a fachada do templo, e em cima à esquerda o registro de um parto. E terminamos visitando outro museu, com múmias, mas agora de crocodilos. Sim, os animais também eram mumificados, especialmente aqueles com alguma simbologia. Voltamos para o barco, jantar e dormir cedo, para acordar cedo. Aliás, acordar cedo faz parte dos passeios no Egito. Nascendo o sol, ancoramos o barco, junto com outras dezenas de barcos, para visitar o templo de Édifo. O templo atual foi iniciado em 237 a.C., durante o reinado de Ptolomeu III, e concluído em 57 a.C., sobre o reinado de Ptolomeu XII. O templo de Édifo é o maior templo dedicado a Horus e Hathor de Dendera. Hathor foi uma das principais divindades na religião do Antigo Egito, que desempenhava uma variedade de papéis. Por exemplo, como deusa do céu, era mãe do deus do céu Horus e do deus do sol Ra. Com o passar dos séculos, foi perdendo espaço até sumir com a religião egípcia no século IV. Com o passar do tempo, os templos eles iam ficando cada vez maiores, com mais detalhes, tudo muito impressionante. De uma forma geral, toda a construção seguia rigorosos padrões de localização astronômica e simetria. Observando a entrada do templo de Édifo, vemos que o lado direito e esquerdo são perfeitamente simétricos. Os templos tinham vários setores. Após sua entrada, na foto do lado direito, temos o pátio interno do templo de Édifo, onde o povo podia entrar para as cerimônias e fazer os seus cultos. Ali, além das inscrições nas paredes, estavam as estátuas dos faraós, os deuses, como na foto da esquerda, eu estou ao lado do deus Horus. O local mais restrito do templo ficava no final de um grande corredor, que começava na entrada, seguia pelo pátio aberto ao povo, seguia para os salões, onde somente as classes mais altas podiam entrar, e depois para os salões, onde somente o faraó e os sacerdotes podiam entrar. Na foto da esquerda, temos uma espécie de carruagem que levava a estátua do deus Horus para tomar um banho de sol, todos os dias, e depois trazia de volta para o seu santuário. Na direita, temos os registros de quantidades de alguns produtos, no sistema de numeração egípcio. Sim, aquele que costumamos ensinar para as crianças lá no 6º ano. Retornando ao barco, café da manhã e subir no deck para tomar um banho de sol. Mas o vento não colaborou, estava fresquinho sobre o Nilo. E no meio do caminho tinha uma barragem.
Então ficamos algumas horas esperando na fila para os barcos passarem por uma espécie de elevador de água, que transporta cada embarcação para o lado mais baixo do Nilo, para seguir em frente até Luxor. Nossa previsão de chegada em Luxor era para o final do dia. Normalmente, a saída e a chegada prevista dos cruzeiros não são muito pontuais. Nós chegamos em Luxor e era noite, mas ainda deu tempo para a visita. O Templo de Luxor foi iniciado por volta de 1400 a.C. e foi sendo construído e ampliado por cerca de 200 anos. É o único monumento no mundo que contém em si registros da época faraônica, greco-romana, copta, os cristãos do Oriente, e islâmica, e até mesmo uma mesquita. Essa é a entrada do Templo de Luxor, com as estátuas dos faraós e um obelisco só. Sim, pois o outro está na França, na Praça da Concórdia, em Paris. O obelisco em questão foi objeto de troca. O Egito recebeu um relógio, que está instalado em uma torre na cidade do Cairo, na Mesquita de Alabastro, que nós mostramos lá no episódio 1. Detalhe, o relógio ele nunca funcionou. Sim, cada vez maior o templo, mas os princípios eles continuavam os mesmos. Entrada, pátio do povo, salões restritos, santuário, cuidadosa localização astronômica e simetria na arquitetura. Luxor é uma cidade acolhedora, bem organizada, limpa e com uma cara de cidade ocidental. O obelisco segue o modelo dos registros nas paredes dos templos. Conta a história de um faraó, seus feitos, sua história de ascensão ao trono e tal. Para sustentar tudo, colunas e mais colunas, com dezenas de metros, todas com registros e pinturas de milênios, muita coisa ainda por descobrir e decifrar. Em cada local existem setores arrendados por diversas nações do mundo. Tem o setor que os americanos fazem suas pesquisas, o lado dos franceses, depois os ingleses e até um pedacinho dos egípcios. Nosso guia ele está fazendo doutorado em arqueologia e o tema de estudo dele são algumas paredes do templo que ainda não tinham dono, se assim nós podemos dizer. Bem interessante. Na foto da direita, temos uma panorâmica do pátio aberto ao povo e suas dezenas de colunas. Na esquerda, no final do pátio das colunas, podemos ver a mesquita de Abu Agag, que foi construída sobre o templo de Luxor. Isso dá uma ideia da quantidade de areia que cobriu esse templo e a cidade que continuou crescendo sobre as construções das dinastias dos faraós após o seu final. Finalizamos o passeio noturno com a Avenida das Esfinges. Lembram, as esfinges são guardiãs para os egípcios. Então, eles fizeram uma estrada de 2,7 km entre o templo de Luxor e de Karnak, com exatamente 1.057 estátuas, sendo a maioria de esfinge e algumas de carneiros. É impressionante. Mas o mais impressionante de tudo é que tudo isso estava soterrado. Haviam casas, enfim, a cidade de Luxor sobre esses monumentos. Nos últimos anos, as construções foram sendo retiradas para recuperar esse tesouro. Só a mesquita que ficou, pois a legislação moderna protege também essas construções. Finalizamos aqui nossa etapa de cruzeiro, de Aswan até a cidade de Luxor. Mas ainda tem muita coisa para ver em Luxor. Ficamos 3 dias por lá. Fica o registro das receitas encontradas em uma das salas do templo de Édifo. Ali estão descritas inúmeros procedimentos farmacêuticos para cuidar da saúde. Esse foi outro fato que nos chamou a atenção. Além dos feitos heróicos, havia esse interesse por deixar o registro e orientações para as gerações futuras. Os projetos dos templos também eram documentados e registrados os investimentos, especialmente nos papiros. Meu, como foi bom esse cruzeiro! Ah, tu gostou? É, quem te viu e quem te vê.